Oh, glória a Deus! A paz do Senhor, caríssimos e caríssimas, prezados irmãos e irmãs. Nessa lição estudaremos o quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. O propósito de Jesus não era somente saciar a fome física das pessoas, mas ela tinha como objetivo atraí-las para que ouvissem suas palavras e assim pudessem crer que ele era o Verbo que se fez carne. Jesus não mudou. Ele tem poder para saciar nossas necessidades materiais e espirituais. Que venhamos crer na sua provisão, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. No decorrer dessa lição, enfatize também o fato de que a atuação de Jesus na Galileia é mais um sinal da amplitude do plano divino da criação. Eu sou o professor Daniel Ramos e nós estamos trabalhando a lição bíblica Jovens, Jesus, o Filho de Deus. E já chegamos na lição 7, o quarto sinal, a multiplicação dos peixes. Olha que bênção! Olha que coisa linda isso aqui, né? Texto áureo. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos quais estava sentado, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. João 6, verso 11. O resumo da nossa lição, que nas outras chama verdade prática, os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer nele. Vamos então? Eita, glória a Deus! Enquanto eu leio o texto bíblico, o nosso canal é muito simples, não tem muita coisa, é mais audível. Tem muita gente, inclusive, que liga aqui e vai fazer o serviço da casa. Eu agradeço muito essas pessoas, a parceria, me abençoa muito. Enquanto eu faço aqui, pega lá seu canetão, seu marca-texto, suas canetas coloridas. Vamos lá, vamos rabiscar essa lição aí. Bora? Texto bíblico, João 6, 13 ao 12. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que devia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar todos os homens. Havia ali muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, todos os homens, e era um número de quase 5.000. Eles estão contando só os homens, sem mulheres e crianças. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça ao Pai, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Palavra da salvação. Olha que coisa linda, né? Vamos lá? Estudaremos mais em uma lição um sinal miraculoso, a multiplicação dos peixes e pães. São 2 os milagres de multiplicação registrados pelos evangelistas. O primeiro, de 5 pães e 2 peixinhos, consta dos 4 evangelhos. O segundo, de 7 pães e uns poucos peixinhos, foi registrado somente por Mateus e por Marcos. Mateus 14, 13 ao 21 e Marcos 8, do 1 ao 9. O primeiro milagre alimentou quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, João 6,10. O segundo milagre, 4.000 homens, além de mulheres e crianças, Mateus 15, 38. O sinal de João 6 não ficou circulado ou circunscrito aos discípulos, à família de um oficial do rei ou aos religiosos de Jerusalém, como essas lições que nós já estudamos aí do passado, né? Alcançou uma grande multidão e juntamente na Galileia dos gentios. Consideremos entre estes
outros aspectos para a lição de hoje. Como sempre, o autor aqui, o João, né, não o autor da lição, que é o nosso amado pastor Silas Queiroz, o autor do Evangelho, João Evangelista, ele coloca sempre Jesus em trânsito. Então a gente tem que aprender a lidar com essa realidade. Jesus ali não está parado, ele está movendo-se o tempo todo. E aqui, na nossa lição de Escola Bíblica Dominical, o autor também tem esse mesmo programa, seguir a metodologia joanina e continuar com João em trânsito. E ele faz questão de elencar isto. Nessa lição, ele vai trabalhar pelo menos 3 tópicos. O primeiro, a Galileia dos gentios. O segundo tópico, seguindo os sinais, E o terceiro tópico, uma compreensão imperfeita. Vamos trabalhar o que ele vai falar aqui? Então, pega a sua canetinha, eu sei que você já pegou enquanto eu estava lendo o texto bíblico. Pega as suas anotações, porque o Senhor vai trabalhar muito nosso conhecimento a respeito desse programa, né, de João, colocar sempre Jesus em movimento. Isso é muito interessante. No primeiro tópico, a Galileia dos gentios, ele vai trabalhar a segunda fase do ministério de Jesus, por que tem que ser na Galileia dos gentios, e a Galileia nos dias de Jesus. Vamos entender esse contexto? Eu creio que aqui a gente vai falar pouco, uma vez que é uma coisa bem de conceituação, né? Não tem muita hermenêutica. Na primeira fase do seu ministério, Jesus fez várias incursões na Judéia. Há intercalações, mas a segunda fase ocorre proeminentemente na Galileia e a terceira e a última é a consumação, novamente na Judéia. A narrativa de João da primeira multiplicação perpassa por a fase mais intensa na Galileia, em perfeita consonância com os demais evangelhos, que cobre mais o ministério de Cristo entre os galileus. E isso nos indica um propósito de João de ampliar aos seus leitores o conhecimento do ministério de Jesus, cobrindo o tempo maior de sua vida e obra em relação aos sinóticos, cujas narrativas atingem também cerca de 1 ano de vida do Messias, e a consumação nos dias finais em Jerusalém. Mais que um propósito de João, vemos a perfeição da obra revelacional dirigida pelo Espírito Santo. Abrir esse parêntese e falar um pouco sobre o ministério de Jesus sobre os galileus demonstra como isso não passou totalmente ao largo das narrativas joaninas. Em João capítulo 7, verso 1, há um registro sintético desta fase, ao dizer que Jesus andava pela Galileia e não queria andar pela Judéia, pois os judeus queriam matá-lo. Há, portanto, uma complementariedade narrativa entre todos os evangelhos. Alguém vai perguntar, mas por que 4 evangelhos? Aqui em Minas está muito calor enquanto eu estou gravando, gente. Misericórdia. Por que 4 evangelhos? Eles se complementam, simplesmente isso. Se complementam, né? Se você for entender o que são os evangelhos, são morte, crucifixão e ressurreição, precedidos de longa introdução. Isso que é o evangelho. A Galileia está situada ao norte de Israel, ao leste do Rio Jordão, em torno e em cima do grande lago que estava com o mesmo nome. Em Isaías capítulo 9:1, é chamada de Galileia dos gentios, a terra de Zebulon e de Naftali, as tribos que nos dias de Josué herdaram a região. Aí você confere lá Josué, capítulo 19, do 10 ao 16, e o 32 ao 39. Foi devastada quando da invasão da Síria, em 733 a.C., e teve sua ocupação alterada, segundo Reis 15, 29. Registros históricos citados pela Bíblia de Estudo Worman dão conta de que para lá foram levados egípcios, árabes, fenícios e gregos. Isso levou a Galileia a ser uma região considerada predominantemente como gentia e pagã, e por que não cosmopolita, né, do ponto de vista do tanto de tradições. Por isso a Galileia era considerada dos gentios, ou a Galileia das nações, uma cidade cosmopolita. A predominância gentílica na Galileia recebeu sensível mudança depois que Herodes a anexou ao seu reino, mas isso não eliminou
a miscigenação e para lá afluíram muitos judeus e a região se tornou mais populosa. Tinha cerca de 240 cidades e vilas, segundo Flávio Joséfo. As principais eram Cafarnaum, Nazaré, Tiberíades, a capital, né? Por sua histórica homogeneidade ou heterogeneidade, vamos dizer assim, perdoe, heterogeneidade, e por ter uma cultura bastante influenciada pelos gregos e romanos, o termo Galileu ganhou um conceito pejorativo entre os judeus da Judéia. Esse era um dos motivos que apresentaram para a rejeição de Jesus, que considerava ser galileu. Até nesse aspecto, vemos a sabedoria divina em ação, confundindo aqueles que, pela dureza do coração, rejeitaram o Salvador. Deus é Deus de provocação, né, gente? Não adianta, ele faz daquele que não é para ser. Né? Se você está achando que o homem que Deus vai usar, aquele santinho, piedoso, glória a Deus pela vida dele. Mas Deus pode começar a usar justamente quem você menos imagina. Inclusive nós, né? Vamos falar a verdade. Vamos para o segundo tópico. O primeiro aqui foi bem conceitual, trabalhando a geografia bíblica, os porquês históricos, ali entendendo o que é esta Galileia, né? Quase 240 cidades, é uma região grande, né? É quase que uma espécie de país anexada ao reino, né, de Herodes. Segundo, vamos ver agora o segundo tópico que vai falar seguindo os sinais. Aqui ele vai trabalhar pelo menos mais 3 temas: um atrativo para a multidão, propósito revelacional e está aqui um rapaz. É isso que ele vai trabalhar aqui no segundo tópico, seguindo os sinais. Os sinais jamais podem ser vistos como um fim em si mesmo. Ou seja, não podemos nos relacionar com Deus por causa de milagres. É verdade. O sinal, ele te aponta para uma direção, né? Os carros só entram e saem lá no trânsito por causa do sinal pare, né? Prossiga, né? O verde, o vermelho, ou seja, ele te remete para algo, não para ele mesmo. Todavia, não podemos desprezar a importância dos sinais para conduzir a fé e cobrir para um conhecimento maior o poder de Deus e seus propósitos. Os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir a sua palavra e crer nele. Jesus realizou muitos milagres e prometeu que suas testemunhas receberiam poder para realizar obras ainda maiores. João 14:12. Inclusive, expulsar demônios, falar novas línguas, operar maravilhas e até curas. Quando os discípulos saíram pregando, o Senhor Jesus cooperava com eles, abre aspas, confirmando a palavra com sinais que se seguiam, fecha aspas. Marcos 16:20. Os sinais não cessaram no primeiro século, como vai dizer os sensacionistas, tem acontecido durante toda a história da igreja e ainda se manifestam no meio de nós. Precisamos buscá-los com fé, pois Jesus disse, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, verso 13. Infelizmente, abrindo aqui um parênteses, muitos de nós nem sabemos fazer uma oração, né? Fazemos uma oração e terminamos a oração dizendo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Oh, meus irmãos, e tudo que pedires ao Pai. O Pai Nosso, como é que ele começa? Pai Nosso, né? Toda oração é dirigida ao Pai. Em nome do Filho, inspirada pelo Espírito Santo. Você não termina a oração falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está orando ao Pai, em nome do Filho. E quem está inspirando você a orar é o Espírito Santo. Vamos crescer, né, gente? É o mínimo do mínimo do mínimo. Pelo amor de Deus. Crente velho de casa terminando a oração falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para com isso, pelo amor de Deus. A única coisa que a gente usa o nome da Trindade é quando vai batizar as pessoas. O resto, tudo é em nome de Jesus. Vai repreender demônios em nome de Jesus. Vai impor as mãos para Jesus batizar no Espírito Santo.
Em nome de Jesus. Vai impor as mãos para Jesus curar, em nome de Jesus. Vai fazer pedidos, em nome de Jesus. Tudo é em nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui, gente, ó, meu Deus, que preguiça de analisar a palavra que é tão fácil. A gente fica se esvaindo de enxertar a igreja com tanta opinião, sendo que a palavra está aqui, ó, simples, clara. João registra que a multidão seguia Jesus porque via os sinais que operava sobre os enfermos. João 6,2. Nesta movimentação pública, Jesus prossegue seu ministério de milagres e pregação, sempre no propósito de levar-se ou de revelar-se à humanidade. Mais uma vez, age no sentido de demonstrar com clareza a impossibilidade humana de solucionar o problema instaurado. Ao questionar Filipe sobre a compra de pães para alimentar a multidão, como concentua o evangelista? Na verdade, Jesus, abre aspas, bem sabia o que havia de fazer, fecha aspas, lá em João 6,6. Ou seja, o propósito foi específico, revelar o sinal, para revelar seu poder aos homens, a fim de que crescem nele. Ele conclui dizendo, além de o lugar ser afastado, Filipe indicou o obstáculo financeiro, já que para supri-los de pão seria necessário mais de 200 dinheiros, traduzindo, uma fortuna para alimentar aquelas pessoas todas. O equivalente a cerca de 10 meses de trabalho. Diante disso, André informa que havia ali um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas logo reconhece que isso era absolutamente nada para a multidão reunida. Aliás, 5 pães e 2 peixinhos não servia nem para os discípulos, porque eram 12. Mas Jesus, 13. 13 homens não dá para alimentar com 5 pães e 2 peixinhos. Não tem condição. João 6,9. De qualquer sorte, a informação trazida por André foi válida, porque foi a partir dessa insuficiência humana, seguida de uma atitude de desprendimento, que houve a operação do milagre. Gente, olha que coisa rica isso aqui. Olha que coisa rica isso aqui. Ele pede os 5 peixinhos, desculpa, os 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Você não vê o texto dizendo que o rapaz não quer dar. É pouco, é insuficiente. Mas o pouco que ele tem, ele entrega. E neste pouco que o rapaz tem e entrega, Jesus multiplica. O que é que você tem? Deixa eu ser usado pelo Espírito Santo aqui? Pode, dá licença? O que é que você tem? Tua serva não tem nada mais do que um pouco de farinha e um pouco de azeite. Não, vai lá, faz um pão para mim. É no pouco que Deus trabalha. A lição que tiramos deste é: o pouco que temos é realmente insuficiente, mas quando entregue a Jesus, pode se tornar muito e servir para alimentar grandes multidões. O nosso canal é simplesinho, pouquinho, pequenininho, mas eu tenho ouvido cada testemunho. Da mesma forma que Jesus operou aquele milagre a partir do pouco que tinha aquele jovem, pode fazê-lo em relação a qualquer um de nós. Desde que coloquemos em suas mãos tudo o que somos e tudo o que temos. Com o rapaz, aqueles 5 pães e 2 peixinhos continuariam sendo 5 pães e 2 peixinhos. Entregues a Jesus, foram multiplicados, alimentando a multidão. E ainda sobejam, ou sobraram, né? Sobejaram, essa palavra é tão antiga para estar na revista dos jovens. E ainda sobraram, enchendo 12 cestos de pedaço dos pães. João 6, 11 ao 13. Quantas tribos tem Israel? 12. Os cestos estão cheios. Sirvam-se. Pegou? Tinha que ser 12 cestos, né? Alimenta a multidão e ainda deixa 12 cestos cheios. Tem que comentar muita coisa não, gente. Já tá aí, ó. Vai crescer mais o quê? Uma lição dessa. Que Deus abençoe a vida do pastor Silas. Que glória, gente.
Terceiro tópico, vamos ver o que o autor fala para nós. Uma compreensão imperfeita. Aqui ele vai trabalhar um profeta, a sedução do pluralismo religioso e queriam fazê-lo rei. Então vamos entender aqui o que ele vai dizer. Os que viram o milagre concluíram que Jesus era verdadeiramente um profeta que havia de ver o mundo. João 6,14. Isso demonstra como era patente a expectativa messiânica em Israel. O problema era uma ausência de compreensão correta da identidade e do ministério do Messias. Grupos distintos de judeus tinham expectativas diferentes de acordo com as suas crenças e aspirações. O que predominava era o interesse na implantação de um reino terreno de caráter político, o que se viu mesmo entre os discípulos, Atos 1 e 6. Em nossos dias também existe uma... Deixa eu consertar só essa última frase aqui, que eu acho que ela ficou meio solta. O que predominava era o interesse na implantação de um reino terreno de caráter político, o que se viu mesmo entre os discípulos. Também entre os discípulos havia essa expectativa. Atos 1,6. Em nossos dias, também existe uma multiplicidade de crenças em Jesus. Ah, com certeza, tem uma reconfiguração de Jesuses. Desculpa falar desse jeito, abre e fecha aspas, tá? Isso até dói o ouvido, mas existe, cada um à sua maneira. Reinventaram a própria pessoa de Jesus, com muitos o situando com mais um dos personagens da espiritualidade mundial. Precisamos compreender plenamente a identidade de Jesus e sua divindade, refutando as ideias do pluralismo e do inclusivismo religioso, que visam atrair o cristianismo para uma falsa unidade. É bem o estilo de Jezabel, né? Jezabel não quer destruir o culto ao Senhor, ela quer inculturar o paganismo no meio do culto do Senhor. Isso é um problema seríssimo, transformando o cristianismo numa religião sincrética. A fé cristã, ela é exclusivista. Sim, Jesus não é um caminho, ele é o caminho. João 14,6. Único, portanto. Isso aí tem que ser grifado, né, gente? Não tem jeito. Como diz o escritor Erwin E. Lutzer, imagino que é assim que pronuncia esse nome, se a minha pronúncia estiver incorreta, me perdoe. Deus se revelou somente em Cristo. Portanto, todas as outras religiões são imperfeitas, desencaminhadas e falsas. Irmãos, deixa eu abrir só um parênteses aqui. É por isso, irmãos, que como professor de teologia, eu não reconheço teologia fora do cristianismo. Vamos estudar teologia cristã. Por que existe teologia fora do cristianismo? Primeiro que a palavra teologia é uma palavra cristã. E segundo, teo, Deus, logia, estudo ou tratado. Aí a gente conclui, estudo ou tratado sobre Deus. Se eu digo que há teologia fora do cristianismo, logo estou reafirmando que existe Deus fora do cristianismo. Olha o problema. Está entendendo o problema aí agora? Mas não seria uma intolerância pensar desse jeito? Lutzer refuta. O exclusivismo não está em conflito com a liberdade religiosa. Olha isso aqui que interessante. A liberdade de adotar qualquer religião que uma pessoa queira ou não queira nenhuma deve ser um direito em todos os países, especialmente naqueles que foram influenciados pela fé cristã. A questão é, existe uma escolha certa, Cristo, e as muitas escolhas erradas, fora de Cristo. Ainda no texto em estudo, vemos que a compreensão imperfeita do messiado, de Jesus, messiado de Jesus, a primeira vez que eu vejo essa palavra, também se revelou no fato de que o mesmo, reconhecendo nele a figura de um profeta, reduziram isso a uma oportunidade política. João registra que, por saber que o propósito da multidão era proclamar o rei, Jesus tornou a retirar-se ele só para o monte. João 6,15. A incompreensão
E a incredulidade de Israel a respeito do Messias prevalece até os dias de hoje. E somente são mudadas no final da grande tribulação, quando, enganados e perseguidos pelo anticristo, os judeus aclamarão por Jesus e receberão o socorro do Filho de Deus. Aí nós temos a fundamentação bíblica em Zacarias 12, 10 ao 14, 13, 1 a 16, 14, 1 a 9, Apocalipse 1, 7, Romanos 11, 26. Nesse tempo, cumprirá o que Jesus disse: Israel clamará por aquele que vem em nome do Senhor. Lucas 13, 35. Será então restaurado o trono a um descendente de Davi, Jesus o Cristo, para o reino eterno. Lucas 1, 32 e 33. Não tem que comentar nada. Leia o texto e seus alunos vão estar satisfeitos. Conclui. Apesar do propósito de Cristo de revelar-se ao mundo como o Deus Salvador da humanidade, as multidões o seguiam pelos sinais que fazia, mas sem a compreensão correta da sua identidade. Mais que isso, em muitos os sinais suscitavam o interesse de vê-lo como rei de Israel. Em busca do fim do domínio romano, em nossos dias, o sincretismo religioso humaniza a sua mensagem e rejeita o seu senhorio. Vigiemos. Posso fazer uma pergunta ou uma provocação? Quem é Jesus para você? Ele fez essa pergunta aos seus discípulos. Quem dizem que eu sou? É a pergunta mais cara do Novo Testamento. Quem dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? É o Jesus da providência? Ou é o Jesus Filho de Deus? Porque o Filho de Deus tem providência. Mas o Jesus da providência pode não ser o Filho de Deus. Pense. E não se esqueça de orar por mim. Deus abençoe sua vida. Beijo no coração.